Bom dia a todos. Hoje, pela matéria de melhoramento genético da Unimontes, ministrada pelo professor Sami Pimenta, viemos apresentar um seminário com o tema de seleção assistida por marcadores moleculares. O grupo é composto por mim, Luiz Guilherme, João Pedro de Souza Fonseca e Nadiane Souza Silva. Então, segundo dados de pesquisa do IBGE, disponibilizados ainda neste ano de 2021, o Brasil tinha no ano de 2010 uma população estimada em 200 milhões de pessoas, que nos dias atuais se tornaram aproximadamente 213 milhões 772 mil 547 pessoas nos dias atuais, um crescimento de quase 14 milhões de pessoas, né? E também, de acordo com a ONU, em 2012, a população mundial em 2050 ela será superior a 9,5 bilhões de pessoas. E ainda aqui na figura 1, um gráfico de projeção populacional do Brasil, do IBGE, a gente consegue notar que o Brasil ele sai de 2010 com uma população de 200 milhões de pessoas e na projeção chega em 2050 com um crescimento de quase 33 milhões de pessoas, né? E essas pessoas, elas devem ser alimentadas. E 33 milhões de pessoas, vamos pensar isso em uma cidade com as dimensões de Janaúba, quantas Janaúbas a mais nós teríamos para alimentar, né? E para conseguir alcançar esses índices produtivos, que dê possibilidade de alimentar e levar alimento à mesa de todas essas pessoas, diz Cavalcante em 2009 que o melhoramento genético tem contribuído substancialmente para suprir esse processo de suprir a necessidade de demanda alimentícia. Através da geração e lançamento de cultivares mais produtivos e resistentes aos fatores bióticos e abióticos nas últimas décadas. E quando se tratando aqui de marcadores moleculares, eles podem ser úteis nos programas de melhoramento genético de plantas. Como disse um grupo de pesquisadores em 2005, eles pontuaram que a SAM, que é a seleção assistida por marcadores moleculares, resumidamente, eles são segmentos de DNA que estão fisicamente ligados a locos que determinam alguma característica de interesse. Ou seja, eles estão lá em alguma sequência específica de fácil detecção, ela é inserida na genética, né, no corpo genético desse indivíduo, e quando repassado para posteriores, para os seus filhos, lá no exame de DNA, né, para fazer aquela identificação toda de sequenciamento genético, é bem possível e fácil de ser analisado e encontrado aquele marcador molecular, e com isso esses marcadores moleculares são utilizados de forma que os genes que estão com esses fragmentos de DNA, quando repassados pelo cruzamento, ficam fáceis de serem identificados na estrutura da planta filha. E isso se torna mais fácil para os profissionais melhoristas afirmarem que esse gene, esse determinado grupo de genes, é responsável por passar uma determinada característica na planta, e fica mais fácil também a identificação desses genes na planta filha. Com o uso desses marcadores moleculares, a detecção desses genes que são repassados se torna mais fácil de se detectar. Aqui na figura 2, temos um processo de identificação de marcadores moleculares, né, composto pelo material vegetal, que é retirado dele uma amostra. Dessa amostra é extraído o seu DNA, passa por um processo de sequenciamento, e aqui podemos ver nesse último quadrante da imagem a identificação desses marcadores. Os marcadores eles ficam lá inseridos, ligados fisicamente a um gene específico, e esse gene ele não é de tão fácil de extinção, porém os marcadores que estão fixos a ele é de fácil detecção. Com isso, os profissionais conseguem afirmar que esse gene foi repassado e qual é esse gene, qual característica esse gene confere. Bom, como meu colega Luiz ele já fez uma introdução sobre o que são
os marcadores moleculares, eu agora vou falar um pouco sobre os tipos de marcadores moleculares. É fato que existem diversos tipos de marcadores moleculares. Aqui a gente vai dar ênfase, a gente vai falar sobre os marcadores mais utilizados. O primeiro deles é o RFLP. O RFLP foi o primeiro marcador a ser utilizado na construção de mapas genéticos da espécie humana. Esse marcador de DNA, em questão de pouquíssimo tempo, ele estava entre os marcadores mais utilizados em diversas áreas da genética vegetal. Bom, como que acontece essa técnica do RFLP? A técnica do RFLP, que é o DNA total de um indivíduo, primeiramente acontece a extração desse DNA. Esse DNA ele é extraído e isolado e clivado com enzimas de restrições. Como a gente pode ver aí nessa imagem ao lado, que primeiro acontece a extração do DNA, depois ele é clivado com enzimas de restrições, e o que acontece? É feito, no caso, a digestão com endonucleases. O que é essa digestão com endonucleases? Essa digestão com endonucleases de restrição é a porta da molécula do DNA através de uma sequência de nucleotídeos específicos. Ou seja, ele reconhece uma sequência de nucleotídeos específicos e a partir dessa sequência ele corta essa molécula de DNA. Depois que essa molécula de DNA ela é separada, elas são fragmentadas, elas são transferidas para uma parte chamada de eletroforese. Na eletroforese, eles são separados e transferidos para uma membrana de celulose ou de nylon. Bom, em seguida, como eu acabei de dizer, que são transferidos para fragmentos com membrana de celulose, nitrocelulose ou nylon. Bom, em seguida, esses fragmentos específicos, eles podem ser detectados por incubação de uma membrana com uma sonda, radioativa ou a frio. Ou seja, essa sonda ela é previamente marcada por radioatividade ou a frio. Essa sonda é uma sequência de DNA que entre as bases nitrogenadas lá, essas bases nitrogenadas da sonda pareia com um ou mais fragmentos que estão contidos na membrana. Bom, os marcadores, depois de fragmentados e já nessas sondas marcadas de radioativo ou a frio, onde são obtidos, é possível, no caso, visualizar os polimorfismos através de uma sequência de autorradiografia. O que acontece? Os marcadores de RFLP, eles apresentam uma herança codominante, ou seja, é possível identificar neles genótipos tanto homozigotos como heterozigotos. Essa característica de identificar os genótipos heterozigotos e homozigotos é uma das vantagens mais importantes da RFLP. Por quê? Quando consegue identificar estes genótipos, eles facilitam, no caso, uma análise mais detalhada sobre a ação gênica e a interação dos alelos que estão sendo estudados em um mapeamento com características quantitativas, que é aquelas que usam muitos locogenes. Outra vantagem também da RFLP é que elas apresentam locos únicos em cada genoma e também possibilita, no caso, o uso de sondas heterologas. O uso dessas sondas heterologas permite, no caso, um mapeamento comparativo entre uma e outra espécie que é correlacionada, ou seja, permite comparar duas espécies correlacionadas. Porém, como toda técnica tem a sua limitação, a RFLP tem uma limitação que é considerada a maior limitação dela,
é que é necessário construir, no caso, bibliotecas genômicas para conseguir obter essas sondas. É uma limitação que, em grande parte, ainda é superada. Por quê? Porque em grandes culturas, na maioria das culturas que é de interesse, no caso para a economia, de interesse econômico, essas sondas de DNA, elas são fornecidas de forma gratuita. Então, podem ser obtidas a partir de instituição pública ou de outra qualquer instituição internacional. Outro marcador molecular é conhecido como RAPD. Essa RAPD, ela utiliza, no caso, a PCR para detectar determinados fragmentos específicos de DNA. Ela utiliza apenas um primer curto, que tem um tamanho curto, ele pareia diversos pontos do genoma. Ao contrário lá do PCR convencional, é uma técnica que não existe, no caso, um conhecimento prévio da sequência que vai ser amplificada. Então, um conjunto de primes pode ser usado para amplificar o DNA de diversos tipos de organismo. Bom, como que acontece a RAPD? Como a gente pode ver na imagem ao lado, e também tem o texto aí, que a primeira etapa é a extração do DNA-alvo. Depois de extraído, esse DNA ele é amplificado de vários locais do DNA-alvo, usando primers escolhidos de forma aleatória. Depois é feito aquela mesma etapa que eu falei anteriormente, a eletroforese. Só que aqui ela é feita com produtos, ela é feita em gel com produtos de PCR amplificados. Depois dessa quarta etapa, que no caso a gente pode ver aqui, que é a amplificação do PCR, eles colorem com brometo de etídio e identifica, no caso, o polimorfismo dessa molécula, desse DNA. Bom, tem como resultado aqui a variação do recozimento do prime. Ou seja, esses diferentes fragmentos, eles têm comprimentos diferentes e são gerados durante a amplificação. Como consequência, os padrões de faixa no gel lá que a gente usou na eletroforese são diferentes entre indivíduos e espécies. Então, assim como o RAPD permite a detecção da variação genética dos organismos, tanto para identificar, também quanto para diferenciar. Ou seja, quando esses padrões na faixa são diferentes de um indivíduo para o outro, ou seja, quando você realiza o RAPD, se eu estou realizando de um organismo para outro, ele vai ter variância entre espécies, como a gente pode ver, que consequência os padrões de faixas nos géis são diferentes de indivíduos e espécies. Então, se eu tenho dois indivíduos, duas espécies diferentes, consequentemente, lá nos padrões de faixa de gel, eles vão ser diferentes um do outro e permite, no caso, detectar a variação genética entre os organismos e assim conseguir diferenciar eles. Bom, como todo método tem sua vantagem e desvantagem, a desvantagem, no caso do RAPD, é que o seu uso é limitado a ser generalizado. Ou seja, ele é generalizado a baixa temperatura necessária para a ligação do primer. O primer ele só consegue se ligar em temperaturas baixas. Então, para o primer se ligar ao molde, é um processo que depende muito das condições que a amplificação está, nas condições de temperatura principalmente. Então, se o cientista que for lá realizar essa modificação, ele utilizar na DNA polimerase, por exemplo, ou em qualquer outro reagente de mistura, ele realizar lá uma alteração no termociclador, ele pode promover, no caso, alterações no padrão
de amplificação. Ou seja, qualquer erro por ser, no caso, um tipo que sofre alteração pelo ambiente, pela temperatura, qualquer erro lá no termociclador, ele pode causar um dano muito grande. Ele pode modificar, no caso, as condições da amplificação. Assim como eu estava dizendo, as modificações realizadas no termociclador, que é utilizado, no caso, no DNA polimerase, ou em qualquer outro reagente, qualquer outra mistura, pode ser alterada de acordo com qualquer erro, com qualquer alteraçãozinha que acontecer lá no termociclador. Então, uma das desvantagens é porque ele depende das condições, como a temperatura. Bom, é uma desvantagem que pode ser evitada, é óbvio, porque necessita de muito cuidado. Então, se for um grupo de pesquisadores que são cuidadosos, que padronizam, no caso, que tem critérios, que tem a condição, que deixa tudo em ordem, tem muita possibilidade de dar certo, de ser ok. Porém, se acontecer alguma coisa, uma alteraçãozinha lá para realizar, impede, no caso, que o resultado dê certo. Só que, mesmo realizando com RAPD da maneira correta, impede ainda que os dados sejam comparados entre laboratórios diferentes. Por quê? Porque ele depende da ação climática, da temperatura que está sendo estabelecida. Outro tipo de marcador é o marcador de microsatélites, ou sequências simples repetidas, que é o SSR. Esse microsatélites tem sido um marcador preferencial, um marcador preferido, comparados a outro tipo de marcadores. Por quê? Pois se trata de uma técnica, ela é muito ágil de PCR. É uma técnica de PCR muito ágil, ecodominantes, e eles estão espalhados ao acaso no genoma e com uma frequência relativamente alta. Ou seja, eles se espalham pelo genoma e ainda contém uma frequência relativamente alta. Bom, é uma sequência constituída de repetições de 1 a 6 nucleotídeos que ocorrem de forma natural no genoma. Como pode ocorrer lá um erro durante, no caso, uma replicação do DNA, indivíduos de uma mesma espécie, distintos, podem apresentar um número variado de repetições dentro de um microsatélite. Então, esse indivíduo distinto, ele pode ser constituído de diferentes alelos. Como que acontece o uso do microsatélite? O microsatélite, para ele ser um marcador útil, para ser um marcador útil, ele de início deve ser clonado e em sequência amplificado pelos primes, que esses primes, no caso, flaqueiem. Depois de ser amplificado, eles devem ser separados por uma eletroforese e em seguida visualizados. A eletroforese ela deve ser feita, em grande parte das vezes, com o uso do gel de poliacrilamida. Esse gel ele considera, no caso, a pequena diferença de tamanho entre os fragmentos alélicos. Por ter uma pequena diferença de tamanho entre esses fragmentos, esse gel ele é feito, na maioria das vezes, usando esse gel, para considerar, no caso, essa pequena diferença que ocorre nos fragmentos alélicos. O nosso último tipo de marcador é chamado de AFLP. É uma técnica que combina clivagem de fragmentos de DNA com as enzimas de restrição, e a amplificação desses fragmentos é feita por PCR. Bom, de forma resumida, aqui nesse marcador,
acontece, no caso, primeiro, a digestão do DNA, como a gente pode ver. Esse DNA, acontece a digestão dele. Depois, ele é ligado a adaptadores específicos de cadeia dupla a cada extremidade do fragmento. Depois acontece a terceira etapa, acontece a pré-amplificação, que no caso usa os iniciadores que correspondem à sequência dos carregadores que carregam cada nucleotídeo seletivo. Como assim? Essas sequências, cada sequência ela carrega um nucleotídeo seletivo. Então, esses iniciadores, eles têm que corresponder a essas sequências para que se adaptem a cada nucleotídeo seletivo. Na quarta, acontece a amplificação por PCR seletiva. Nesta fase, os nucleotídeos seletivos adicionais, eles são adicionados aos iniciadores. E em seguida acontece o fracionamento desse DNA por tamanho eletroforético e, no caso, é exibido com o uso do gel desnaturantes de poliacrilamida, Ou seja, depois de fracionado por tamanho, usando a eletroforese, ele é exibido em géis desnaturantes de poliacrilamida. Bom, basicamente, nessa técnica, o DNA ele é clivado com enzima de restrições nas suas duas extremidades e são ligadas, no caso, aos adaptadores. Esses adaptadores eles servem como um sítio de ligação para os primers em uma reação de PCR. Esse é um tipo de marcador útil, muito útil, principalmente na realização de fingerprints, que é como se fosse uma impressão digital genética do DNA. Ele é útil principalmente quando existem poucas informações disponíveis a respeito daquele genoma de interesse que está sendo estudado. Porém, no melhoramento de plantas, ainda vem sendo um marcador pouco utilizado, porque ele é um marcador limitado, pois essa técnica ela é de alto custo e tem grandes dificuldades metodológicas. Dando continuidade na apresentação, eu estarei falando sobre a correlação do marcador e o loco de interesse. A relação entre um marcador e um loco de interesse é uma das etapas mais importantes no uso de marcadores moleculares, onde ela é considerada uma etapa de difícil trabalho. Ela também demanda muito critério e até, de certa forma, um pouco de sorte, porque devido entre os materiais genéticos aparentados, as regiões que circundam o loco de interesse, elas podem ser diferentes. Esse fato ele ocorre devido ao fenômeno da recombinação, sendo esse, então, um dos motivos de todo esse trabalho e critérios a ser seguidos. A correlação entre um marcador e o loco de interesse ela pode ser obtida por meio da técnica de Book segregantes, também pela técnica BSA, ou pela construção de um mapa de ligação. Mas antes da obtenção dessa correlação pelo meio dessas técnicas, nós temos aí que o primórdio da identificação de marcador é ter à disposição uma população segregante para a devida característica de interesse, podendo ser uma população de geração F2, ou uma população oriunda de retrocruzamento, ou então uma população de linhagens endogâmicas recombinadas. Como nós vemos aí na imagem ao lado, uma imagem demonstrativa, temos o referido loco e, consequentemente, o marcador. Se tratando aí de caracteres qualitativos, a associação entre os marcadores moleculares e locos para caracteres qualitativos pode ser evidenciada por meio da técnica BSA, onde essa técnica ela se baseia principalmente no agrupamento entre dois books, no agrupamento em dois books de indivíduos constatantes, para aquela determinada característica de interesse.
Essas características elas pertencentes a uma população segregante, normalmente na geração F2, e nisso o seu DNA é analisado de modo a observar a presença de polimorfismos, ou seja, aquelas várias formas genéticas. De modo teórico, o agrupamento dos indivíduos ele iguala o background, ou seja, as condições genéticas dos dois buques, exceto aqueles locos implicados com o caráter de interesse, e também, consequentemente, os marcadores associados a eles. E com isso, um casual polimorfismo entre os dois buques tem grandes chances de estar associados aos alelos que governam o caractere de interesse. A associação entre os marcadores moleculares para caracteres quantitativos, que podemos aí denominar também de QTLs, ela pode ser evidenciada de modo mais preciso, por meio de mapas de ligação saturados. Na formação de um mapa de ligação saturado, utiliza-se uma população segregante para aquele caractere de interesse, onde esse mapa ele irá possuir marcadores moleculares distanciados, uma distância aí mais ou menos de 5 centimórgãos, onde após esse processo é feita uma análise fenotípica de cada indivíduo da população segregante. Após isso, através da análise de regressão, pode-se determinar a relação entre os marcadores moleculares e os locos para os caracteres quantitativos, que influenciam aquela determinada característica de interesse a ser expressada. Um mapa saturado ele permite a identificação de um intervalo delimitado por marcadores, contendo aí os lóculos para caracteres quantitativos, onde os mesmos podem ser monitorados pela seleção dos marcadores que o flanqueiam. E por fim, nós temos aqui algumas considerações finais, onde temos aí que o uso de marcadores moleculares do DNA na SAM, nas suas devidas finalidades, como exemplo no desenvolvimento de cultivares resistentes a doenças e pragas, é uma realidade em diversos programas de melhoramento no mundo inteiro. Podemos falar aí também que a SAM é uma metodologia que foi desenvolvida com o avanço da genética molecular e ela veio para somar aos outros métodos já existentes e utilizados, facilitando assim o processo de melhoramento. O uso rotineiro dessa metodologia ela depende do conhecimento dos princípios básicos, da disposição de uma infraestrutura laboratorial mínima, ou seja, tem que ter o mínimo ali que torna capaz o uso dessa metodologia, onde irá permitir também uma rápida extração do DNA e também uma rápida detecção dos marcadores. O melhorista ele deve levar em conta que a incorporação dessa metodologia avançada ela pode facilitar o processo, de certa forma, mas apesar de seu caráter inovador, utilizando essa metodologia, não pode se contrariar os princípios genéticos que já foram estabelecidos ao longo do tempo e que são usados até hoje. A utilização da SAM, o melhoramento de plantas, demanda uma maior interação de instituições que utilizam desse método, pois o desenvolvimento e a validação de marcadores específicos requer um esforço concentrado, ou seja, quando tem mais interação dessas instituições, a chance de ter sucesso é muito maior. Dependendo do tipo do marcador molecular e dos genitores utilizados, os dados obtidos nessa etapa, elas podem ser transferidos automaticamente em diferentes programas de melhoramento, que aí é a interação das instituições. Mas, no entanto, cada população de melhoramento ela deve ser trabalhada de forma individual, ou seja, mesmo com essa interação e o repasse desses conhecimentos, cada população ela deve ser trabalhada de forma individual, ou seja, cada uma tem que seguir os seus preceitos. A fase de desenvolvimento e validação dos marcadores ela necessita de um incentivo por parte de órgãos de financiamento, onde irá estimular a formação de redes entre diversos grupos de pesquisas que possam colaborar entre si, pois com esse financiamento dos órgãos podemos ter aí um maior investimento financeiro
facilitando assim todo o processo, né? Que é no desenvolvimento da metodologia aí. Também pode acelerar o processo e assim terá uma criação de novas cultivares de interesse mais rapidamente, atingindo aí as necessidades de cada um, dos produtores, entre outros. Aqui foram as referências usadas no trabalho. Obrigado pela atenção de todos.